A saúde intestinal dos ruminantes está diretamente ligada ao desempenho produtivo dos animais. Quando o trato gastrointestinal funciona bem, há melhor absorção de nutrientes e maior eficiência alimentar. E para entender melhor esse assunto, eu vou conversar agora com o médico veterinário, o Cauê Ribeiro, que é coordenador de comunicação técnica da Vetnil. Tudo bem, Cauê? Obrigada por nos atender aqui. Olá, tudo certo? Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você desse mais informações aí para a gente da razão de ser tão importante, né? Esse cuidado para a produção de leite e carne. Perfeito. Eu acho importante a gente lembrar que quando a gente fala em termos de produção, a gente tem três pilares principais, né? Temos a genética, então toda uma seleção pensada para ter um animal o mais produtivo possível. Temos o manejo, que vai influenciar bastante a nossa capacidade de produção. E também a nutrição, que é um pilar essencial. Então, pensa se eu tenho apenas os dois outros pilares cumpridos e eu não tenho a nutrição como base. Nesse sentido, eu preciso que o trato gastrointestinal, que é o que a gente entende que é o que vai absorver diretamente os nutrientes, então a vaca vai consumir o conteúdo alimentar dela, seja qual for, assim como os bovinos também, pensando os bois, pensando na pecuária de corte, e a partir dessa ingestão de nutrientes, ela vai poder produzir mais ou menos. E esse é o ponto da gente cuidar da saúde gastrointestinal. Porque se eu tenho um sistema que não está capaz de absorver os nutrientes de forma adequada, então todos aqueles aminoácidos poderiam ser produzidos, e especialmente uma microbiota, que para ruminantes é mais importante ainda, que produz os chamados ácidos graxos de cadeia curta, antigamente conhecidos como ácidos graxos voláteis, para poder gerar todos esses lipídios, proteínas, até carboidratos, que vão gerar a produção de leite, que vão gerar a carne ali no fim. Se tudo isso não estiver bem coordenado, ela está consumindo o alimento e esse alimento está sendo desperdiçado. A gente fala que tem uma alteração na conversão alimentar, que esse animal precisa comer muito mais para produzir mais ou menos a mesma quantidade. Então, por isso é fundamental a gente prestar atenção nessa saúde gastrointestinal, nessa necessidade, não só de saúde, mas também de produção, que esses animais, tanto de gado de corte quanto de gado de leite, precisarão ter. Prestar atenção então em genética, manejo e também na nutrição, principalmente aqui. Agora, olhando, né, para a rotina da fazenda, como é que o produtor pode perceber que a digestão dos animais não está legal? Quais sinais eles devem então ligar o alerta também? Perfeito. Tem alguns parâmetros zootécnicos que a gente consegue observar, mas o mais claro seria o score de condição corporal, que a gente chama. Então, quando a gente olha um animal a pasto, principalmente, de longe a gente já consegue perceber se ele está com os ossos muito proeminentes, a gente começa a observar mais ali as costelas, isso fica mais aparente. Tem todo um score que a gente cria em cima disso, que vai de 1 a 9, sendo um animal muito emaciado, muito magro, e 9 que seria um animal obeso. Normalmente, esses animais que não estão conseguindo ter uma capacidade intestinal adequada, eles vão ficando com esse score cada vez mais baixo. E, obviamente, isso vai impactar a produção, que é um outro índice importante para a gente olhar. Então, se eu tinha um animal que produzia X e agora ele está produzindo X sobre 2, X sobre 4, ou ele tem alguma doença, então um manejo sanitário que a gente tem que fazer mais adequado, ou ele pode ter um comprometimento nutricional em conjunto a doenças, às vezes, que está prejudicando tanto a minha produção final. E isso é bastante importante. Se eu tenho um animal que está saudável, ele está consumindo uma alimentação adequada, os índices produtivos dele devem ser altos. Se eu começo a ter uma diminuição desses índices, eu posso sim correr o risco de ter um problema nutricional ou um problema sanitário. Por isso é tão importante a investigação de um médico veterinário para conseguir melhorar esses índices e manter a saúde e produção dos animais. Tá certo, Cauê. Quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, seus esclarecimentos. Uma boa tarde e até uma próxima. Eu que agradeço. Se tiverem qualquer dúvida, podem nos contatar. E uma excelente tarde a todos. Ótima semana.